Senhor, queremos Te louvar, porque o Senhor tem manifesta a Tua bondade na história das pessoas. Significativamente, essa semana, podemos ver histórias sendo realizadas na vida de Márcio e Keila, que se uniram em matrimônio. Obrigado, Senhor, porque eles, confessando a sua fé em Jesus, decidiram também se unir matrimonialmente para dizer que pertencem um ao outro e estão unidos agora diante do Senhor para cumprir os seus votos matrimoniais. O casamento foi estabelecido pelo Senhor. Nós Te louvamos por isso e reconhecemos com graça a decisão que eles tomaram em obediência a Ti. Obrigado, Pai. Agradecemos também pelo casamento de Paula e Guilherme, que não são membros de nossa igreja, mas Paula tem estado conosco aqui nesses últimos meses, aguardando a vinda do seu noivo, e que chegou e agora então finalmente eles estão unidos matrimonialmente. Nós Te louvamos também porque a história deles está sendo construída debaixo da graça do Senhor e dedicando a sua vida ao Senhor. Pai, abençoa esses dois casais, abençoa Márcio e Keila, abençoa Paula e Guilherme, que essas famílias que se iniciaram essa semana, que iniciam sua história agora oficialmente como casais, possam receber a graça da presença do Senhor, dizendo e afirmando para eles que eles são completamente dependentes de Cristo para viver uma vida de sujeição matrimonial, são dependentes de Cristo para viver uma vida de perdão matrimonial, e que eles precisam de um ao outro para serem cada vez mais unidos a Cristo. Pai, abençoa esses casais, preserva, não deixe que as filosofias e sutilezas humanas vão se infiltrando neles, e que eles, ao longo do tempo, vão perdendo a visão gloriosa do que é o casamento feito pelo Senhor. Preserva essas famílias, abençoa eles com filhos, abençoa eles com o dom de se multiplicarem, e que o nome do Senhor seja reconhecido quando as pessoas olharem para essas famílias, família de Márcio e Keila, de Guilherme e Paula, eles possam dizer: existe Deus, existe um Salvador. Essa é a nossa oração. Senhor, nós queremos agradecer pela Igreja Batista Liberdade na cidade de Araraquara. Te louvamos por mais um ano que essa igreja comemora em sua implantação ali naquela cidade. Te louvamos como ela tem sido um grande testemunho de fé, trazendo glória ao Teu nome e edificação ao povo do Senhor ali em Araraquara. Obrigado por essa igreja, Pai. Nós rogamos por pastor Wilson e sua equipe, que eles possam receber a graça do Senhor, da perseverança, possam ser guardados pelo Senhor, libertos das armadilhas do inimigo, e que eles possam, perseverando em Ti, permanecendo em Cristo, prosperar e crescer ainda mais, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Abençoa, Pai. Abençoa a Igreja Batista Liberdade em Araraquara. Senhor, nós queremos, com muita disposição agora, clamar o seguinte: fala conosco, Senhor. Nós vamos abrir a Tua palavra, ler a Escritura, e queremos ouvir Tua voz na revelação que o Senhor faz de si mesmo, para que nós possamos ter compreensão de quem o Senhor é, de quem nós somos, de como nós podemos viver de maneira mais precisa e preciosa, plenamente alegres em Ti. Por isso, nós clamamos que o Teu Santo Espírito, então, trabalhe em nosso meio, trazendo consolo, conforto, confronto e também salvação. Abençoa a Tua igreja agora nesse momento, é a nossa oração em Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Sabe, irmãos, eu não tenho uma memória muito boa, não. Minha memória, ela é bem fraca, para dizer a verdade. Mas eu tenho algumas memórias assim muito aleatórias. Por exemplo, eu me lembro que uma noite, em 11 de fevereiro de 2004,
Eu estava comendo esfirra do Habib's à noite. E essa memória não é tão aleatória assim quando você descobre que nessa noite foi o nascimento da minha filha mais velha. Então faz todo sentido que essa memória esteja gravada, né? A gente está ali no estacionamento do Hospital Antoninho, da Rocha Mármore, família toda feliz ali, alegre, Luciana está lá dentro com o bebê, a gente está ali comendo esfirra, tomando Coca-Cola. E é muito impressionante, então, como esses momentos históricos marcam nossa vida a ponto de gerar memórias que a gente normalmente não tem. Eu não lembro o que eu jantei semana passada, quarta-feira, por exemplo. Não tenho essa memória. Mas eu lembro que naquela noite de 11 de fevereiro de 2004, eu estava jantando, comendo esfirra com a minha família. E há elementos na história, então, que são profundamente marcantes. Profundamente marcantes. E não só na nossa história individual, mas na história do mundo, história da humanidade. Por exemplo, você vai com muita clareza ainda, por longos anos, se lembrar de março de 2020, né? A declaração da pandemia de coronavírus, de como aquilo foi um rebuliço que marcou a história de nós todos, né? Normalmente, para quem é mais antigo aí, se for perguntado aonde que você estava na manhã de 11 de setembro de 2001, você tem essa memória também. Foi um evento histórico que marcou toda a humanidade. Em alguma medida, então, esses eventos históricos, eles vão nos marcando, vão nos moldando, porque eles realmente fazem a diferença na história das pessoas. Não sei quanto que você dá valor para julho de 94, por exemplo. E eu não estou falando da Copa do Mundo, não. Não estou falando de como o Brasil venceu uma Copa do Mundo depois de 24 anos. Estou falando do Plano Real, um negócio que mudou a história do Brasil. A gente vinha com aquela superinflação, um negócio que era incontrolável. Pela graça de Deus, os caras criaram um sistema lá que ainda funciona. Em alguma medida, ainda funciona. Lembro até do URV. Eu era criança, mas tem algumas coisas que eu lembro, né? Unidade Real de Valor, que foi a moeda de transição para que o real fosse estabelecido. Aquilo mudou a vida dos brasileiros. E esses eventos, então, eles são muito significativos, históricos e mudam a humanidade. E nesse mês nós temos o grande privilégio de considerar um desses eventos que muda a história da humanidade, que é o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lucas capítulo 2 vai fazer um trabalho muito significativo de situar para a gente o nascimento de Cristo. Ele situa para a gente cronologicamente, geograficamente e contextualmente, para nos dar essa certeza, essa convicção de que o nascimento de Cristo é um evento histórico. Lucas capítulo 2, quero ler com você do verso 1 ao verso 7. Palavra de Deus, Sagrada Escritura diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas é um autor bíblico diferenciado, que é alguém de muita capacidade e tem foco muito específico também na sua literatura.
Se você voltar comigo no capítulo 1 de Lucas e ler os primeiros versos, você vai ver com muita clareza qual é a intenção dele ao escrever os seus livros. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros das palavras, igualmente a mim me pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas está escrevendo o seu evangelho e também o livro de Atos, que é o volume 2 da sua obra, por assim dizer, para um homem chamado Teófilo, com uma intenção clara. Teófilo, eu vou escrever essas coisas para você, para que você tenha o quê? Plena certeza das verdades em que você foi instruído. E nesse sentido, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído, eu fiz uma investigação cuidadosa de tudo, desde a sua origem. E Lucas então passa a relatar. Ele diz: já houveram outros relatos. Outros irmãos já escreveram sobre a fé, até mesmo sobre a vida e o ministério terreno do Senhor Jesus, mas eu também vou fazer o meu relato agora com a minha investigação, para que você tenha plena certeza da fé e das coisas que você ouviu. E Lucas passa a relatar, até mesmo antes do nascimento do Senhor Jesus, a promessa de João Batista, a promessa de Cristo. E quando chega no capítulo 2, então, Lucas vai relatar para a gente o nascimento de Jesus, e ele vai fazer isso que eu falei para vocês. Ele vai dar contexto histórico, geográfico, e também um contexto mais real ali do dia do nascimento de Jesus. Porque ele quer que Teófilo tenha plena certeza das coisas que ele ouviu. E o que Lucas relata então? Primeiro, Lucas vai relatar essa questão histórica, definindo o período do nascimento de Jesus. Definindo o período do nascimento de Jesus. E ele usa aí duas referências para definir esse período. A primeira, um decreto publicado por César Augusto. César Augusto é o primeiro imperador romano. Primeiro imperador romano. Vocês sabem que Roma tem na sua história a grande diferença política por ser uma república, mas na metade final do primeiro século antes de Cristo, Roma se torna império. É concedido a esse homem, César Augusto, poder imperial, poder de governante supremo. E ele recebe títulos que dão a ele, então, poder de uma execução por si só, não tão mais republicano assim, passando então a ser um império. Não é o meu alvo aqui trabalhar muito essa questão histórica com você, embora o que Lucas está fazendo é justamente isso, situar historicamente. E ele faz essa referência então, de que no período do governo de César Augusto, foi dado um decreto para que os súditos do Império Romano passassem por um recenseamento. Ou seja, era necessário que eles fossem declarar sua vida, declarar sua existência, por assim dizer, mas não simplesmente para que o governo romano soubesse que eles existiam. Nenhum governo está interessado na sua existência, a não ser por um motivo. Qual que é? Coletar seu imposto. Coletar seu imposto. Isso aí, irmãos, aí não é de hoje, tá? O governo está interessado na sua existência para poder coletar o seu imposto. E é essa a questão. César Augusto, então, como imperador de um império que é enorme, gigante, já chegou à Grã-Bretanha, que é hoje local ali da Inglaterra, Escócia,
Gales e Irlanda, chegou lá nas Ilhas Britânicas, ele quer saber então quem é que vai pagar imposto para ele. Está pedindo que essas pessoas então, e não só pedindo, convocando essas pessoas a se alistarem e pagar o seu imposto. Mas Lucas não usa só essa referência histórica de César Augusto, porque o governo de César Augusto, por assim dizer, foi longo. Foi longo. Você tem um espaço aí de algumas décadas de governo. Lucas faz uma segunda referência que estreita ainda mais esse período. E ele diz então no verso 2 que esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E nesse momento, então, Lucas faz uma definição um pouco mais precisa agora, não somente dos longos anos de governo de César Augusto, mas definindo também que esse decreto foi feito durante o governo de Quirino, na província da Assíria, cuja capital era Antioquia da Síria. E nesse momento, irmãos, aqui, na verdade, o que Lucas tem como a sua grande intenção, que é dar certeza para Teófilo daquilo que aconteceu, nos últimos anos tem sido causa, na verdade, para gerar dúvida no coração das pessoas. Porque nós não temos toda a informação a respeito daqueles dias mais, com tanta clareza e definição, como estava na cabeça de Lucas. Então, muitos vão dizer, por exemplo, nos dias de hoje, alguns eruditos que estudam história e história do Novo Testamento, história no geral, que Quirino foi governador da Síria num período posterior ao que Herodes era governador na Judéia. Então não teria como Jesus ter nascido num período onde Quirino era governador da Síria e Herodes governador na Judéia, porque esses períodos são diferentes. Então, muitos historiadores atuais dos nossos dias vão rejeitar isso aqui e dizer, tá vendo? Isso aqui, essa Bíblia aqui é tudo mentira, esse negócio aqui está todo bagunçado, vocês não sabem de nada. Vocês ficam falando que isso aqui é palavra de Deus inerrante, mas vocês não sabem de nada, vocês são um bando de tonto. É isso que eles querem afirmar para nós. Mas a verdade é que a gente precisa ter um pouco de humildade aqui e dar alguns passos para trás, para reconhecer algumas coisas. Primeiro a gente precisa reconhecer a intenção de Lucas. A intenção de Lucas não é dar a data precisa do nascimento de Jesus, mas é estabelecer um período no qual essas coisas aconteceram. A gente, quando lê a Escritura aqui, irmãos, a gente não está buscando o dia do nascimento de Cristo. A gente está buscando o período. E daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu preciso dizer que essa questão não é tão definitiva assim como esses eruditos tentam fazer parecer. Porque Lucas pode estar dizendo aqui de duas coisas. Primeiro, ele pode estar falando que aquele recenseamento é um recenseamento que é diferente de um outro que acontece, que vai ser relatado em Atos capítulo 5, por exemplo. E que nesse momento 5, com muita clareza, Quirino está governando. E qual que é o elemento aqui que é disruptivo? A gente não tem todas as informações daquelas datas. A gente não tem todas as informações daquelas datas. E a gente não sabe, por exemplo, quantas vezes Quirino governou a Judéia. Há um documento que foi encontrado no século XVIII, 1740 ou 1760, agora minha memória, como eu disse que ela é ruim, ela não está me ajudando aqui. Mas que dá a entender que esse Quirino governou a Síria mais de uma vez. Esse Quirino governou a Síria mais de uma vez. E nesse sentido, então, Lucas pode estar certo, no sentido que Quirino governou anteriormente também e numa segunda data governou depois da morte de Herodes na Síria. A gente não tem todos os detalhes da história daquele momento. A gente não tem todos os detalhes da história daquele momento. Lucas
que vive aquele momento, ele pega a referência que para ele é certa. A referência que para ele é sólida e descreve para a gente. Deixa eu tentar ilustrar um pouquinho disso aqui para vocês. Conheço uma família, é uma família muito numerosa, e que eles viviam numa vila, uma cidade, por assim dizer, do Brasil, que não era tão estruturada assim. Então a gente está falando agora do século XX no Brasil, tá? Segunda metade do século XX no Brasil, 1950 para frente. E essa família, sendo muito numerosa, vivendo nessa cidade que não tinha estrutura, quando os seus filhos nasciam, o pai anotava o nascimento dos filhos numa Bíblia, e depois que juntava alguns filhos, ele ia lá para a cidade e registrava aqueles filhos no cartório. Só, nasceu tal dia, esse aqui nasceu tal dia, esse aqui nasceu tal dia, esse aqui nasceu tal dia. E até aí tudo bem, a não ser por um problema. Num desses irmãos aí, gerou uma crise, porque há um debate que tem um deles que foi registrado com a data errada. E há uma grande divergência, então, e eles ficam falando, fulano nasceu, não foi nessa data aí não. Mas o registro é esse, estava escrito na Bíblia essa data. Tá. Não, mas não foi essa data, porque se você pegar todos os filhos, o intervalo é certinho, de 2 em 2 anos. E esse aqui tem só 1 ano de diferença. E está registrado no mesmo dia que o filho anterior. Tá, então, isso aí está errado. Está errado isso. E fica esse debate aí. E qual que é o ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção? Será que o dado do registro dessa pessoa aqui ser feito no dia equivocado anula a existência dessa pessoa? Anula a existência da pessoa? A pessoa existe. A pessoa existe. Vou dizer para você, essa pessoa está aqui dentro hoje. Ela existe, ela é real. A história dela é real, ela está aqui, dentro desse negócio, dentro desse lugar. Não é porque a gente não sabe o dia que ela nasceu, que ela não existe. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção então para isso, preste atenção. Nós não sabemos o dia que Jesus nasceu. Não sabemos. Esses dias eu vi um vídeo aí na internet, né? Foi até interessante porque foi um amigo meu. Ele disse assim, nós sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Eu falei para ele, eu não sei. Não sei. Porque eu não sei o dia que Jesus nasceu. Não sei mesmo. Nós não temos essa informação. E a informação de período que nos é dada é uma informação muito abrangente. E, como eu acabei de tentar falar aqui para vocês, muito difícil de ser averiguada. É difícil de ser averiguado. Porque a gente não tem todos os detalhes, a gente não tem toda a informação sobre Quirino. A gente tem muita informação sobre César Augusto, pouca informação sobre Quirino, pouca informação sobre Herodes, seus governos, as datas precisas. A gente não tem essa informação com toda a precisão que a gente gosta e a gente quer. Se eu não souber o dia e a hora, então não vale. Mas Lucas não está com essa intenção. Ele está com a intenção de dar um período. Nesse período em que César Augusto era imperador, Quirino governava a Síria. E a gente não sabe se é o segundo governo de Quirino, provavelmente não. Mas é um primeiro. Hoje a gente não sabe quantas vezes ele governou, se é um terceiro ou quarto. Mas ele está estabelecendo esse período histórico. E está usando referências reais para dizer, foi nesse período histórico que isso aconteceu. E nesse sentido, por mais que a gente não saiba a data precisa, não saiba a referência, por exemplo, de qual é o momento, ou qual é a vez que Quirino está governando, tem uma referência histórica aqui. E isso é muito importante. Porque a referência histórica dá para a gente essa realidade da historicidade. E, meus irmãos, o grande ponto de Lucas, ao registrar isso, é para dizer para a gente que Jesus nasceu na história. Ele entrou na história. Ele não simplesmente é uma ideia abstrata. Ele está
dizendo para Teófilo o seguinte: Teófilo, você foi ensinado que o verbo se fez carne? E eu quero dizer para você, sim, ele se fez carne nesse período de tempo aqui, quando César Augusto era o imperador romano e Quirino governava a Síria. Nesse período, isso aconteceu. E sabe, não vou te dar simplesmente a informação da história, mas vou te dar também a informação geográfica. A informação geográfica. José vivia na Galileia, na cidade de Nazaré. Ele vivia lá com Maria. Mas sendo eles descendentes de Davi, precisariam cumprir essa ordem do recenseamento na cidade de seus pais, na sua linhagem histórica. E nesse ponto, então, olha o que Lucas vai dizer. A partir do verso 4, que José saiu da Galileia de Nazaré e foi para a Judeia até a cidade chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria. E Lucas, então, não dá simplesmente o período histórico, não dá simplesmente a referência cronológica, mas dá também a referência geográfica. E vai dizer que eles foram até Belém para cumprir esse recenseamento. E note com muita atenção aqui que Lucas não está preocupado com as coisas que Mateus está preocupado. Quando Mateus fala que Jesus nasce em Belém, qual é a preocupação de Mateus? Dizer que uma profecia está se cumprindo. A profecia de Miqueias, capítulo 5. Então ele vai dizer, Jesus nasceu em Belém para que a profecia fosse cumprida. Lucas não está com essa preocupação. Lucas está com a preocupação de mostrar para Teófilo o seguinte: aquilo que você ouviu é verdade. Aconteceu nesse período, nesta cidade. Aquele casal que vivia na Galileia, eles precisavam obedecer o decreto do imperador, obedecer a convocação que o imperador mandou. E nesse sentido, então, eles foram obedientemente fazer toda essa travessia da Terra Santa, uma mulher grávida, saindo de Nazaré até chegar em Belém. Referência cronológica, referência geográfica. História e geografia colocado diante de você aí para falar do nascimento de Cristo. E Lucas dá ainda alguns detalhes para nós a respeito do nascimento de Jesus. E esses também com uma intenção muito importante. Ele vai dizer que então, quando eles estavam ali para fazer o recenseamento, chegou o momento da criança nascer. No verso 7 diz: então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E uma coisa muito importante que você precisa compreender, que eu não sei se é esse o seu entendimento ou não, mas quando a gente lê essa tradução aqui, ela não ajuda muito a gente, porque especialmente com essa última palavra aí, hospedaria. E aí quando a gente lê esse texto, normalmente a gente tem aquela impressão de que José e Maria chegaram em Belém e os hotéis estavam lotados, né? Os hotéis estavam lotados, então eles acharam um estábulo para dormir. Não é isso que a gente imagina normalmente quando a gente lê isso? Não havia lugar na hospedaria? E a verdade é que hospedaria aqui, irmãos, não é essa palavra que você está pensando aí, não são os hotéis de Belém, de Judá. A palavra que refere-se a essa hospedaria que você está pensando aí, num estilo de uma pousada, um hotel, alguma coisa assim, ela é usada por Lucas quando ele vai falar da parábola do bom samaritano. E ele diz que o samaritano, então, ao acudir aquele homem que estava machucado na estrada, levou ele para uma hospedaria. Aquele lugar lá, sim, é uma hospedaria nesse jeito que a gente pensa aqui, uma pousada, um lugar de repouso, onde uma pessoa que não tem onde ficar, fica. Essa palavra aqui,
do capítulo 2 de Lucas, traduzida como hospedaria, é na verdade o quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes. Então, José e Maria estão na casa de alguém, provavelmente um de seus parentes, e nessa casa não tem mais vaga no quarto de hóspedes. E por isso eles vão ficar nos lugares onde estão os animais da casa. Então, não é um hotel, não é que estava faltando lugar nos hotéis, é porque na casa onde eles estavam hospedados, o quarto estava ocupado já, e eles ficaram então no lugar onde ficavam os animais, porque uma família pobre do primeiro século, seus animais dormiam com eles dentro de casa, suas ovelhas, seus jumentos, seus bois, porque alguém roubava. Nós botava tudo para dentro de casa e guardava lá dentro. E é nesse lugar então que Lucas vai referenciar que Jesus passou a sua primeira noite, porque não tinha lugar no quarto de hóspedes. E aqui então, o que Lucas está ensinando para Teófilo? O que ele está ensinando? Está ensinando justamente essa vida de humilhação de Cristo. O Senhor Jesus nasceu num período histórico, num lugar geográfico, humildemente, de maneira completamente irreconhecível, ou sem qualquer glamour aos olhos humanos. E já no princípio da sua vida, não tinha glamour nenhum em Jesus, para que as pessoas olhassem para ele e o reconhecessem como aquilo que de fato ele é, Deus, homem. E meus irmãos, nesse sentido, a intenção de Lucas para Teófilo, ela é urgente para nós hoje vivendo no século 21. É urgente. É urgente você entender essas referências aqui para a sua vida e para a sua fé. Porque já desde os dias de Lucas, a tentativa era de eliminar a ideia de que Cristo era realmente um ser humano, material. Desde o primeiro século, homens perversos têm tentado afirmar com muita clareza que Jesus é, na verdade, um ser espiritual, ou, pior, é só uma ideia. É só uma ideia, é só um conceito. Por isso que João vai escrever nas suas cartas, de maneira muito pesada, dizendo que aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo. Porque João, como um dos amigos de Jesus, que sentou com Jesus, que comeu com Jesus, que viu Jesus chorar, que pegou em Jesus, tocou em Jesus, dormiu no seu colo, sabe que Jesus era matéria, que Jesus era homem de verdade. E nesse sentido, já no primeiro século, eles passam a condenar qualquer tentativa de diminuição da fisicalidade do Senhor Jesus, da historicidade do Senhor Jesus. E se naquele tempo isso já era algo que ameaçava a igreja, quanto mais hoje, no século 21, 2000 anos depois, especialmente depois de um período histórico chamado Iluminismo, onde os acadêmicos passam a rejeitar qualquer tipo de transcendência, qualquer tipo de coisa que não seja explicada empiricamente, essa é uma ameaça muito mais poderosa para a sua fé. Os acadêmicos, nas suas salas de estudo, vão rir do relato da Bíblia e vão dizer que isso aqui, na verdade, é tudo uma farsa. Vão dizer que é uma farsa. Vão tentar achar as incongruências, ou aliás, pela falta de detalhes históricos, e dizer, isso aqui não bate, isso aqui não funciona, isso aqui é impossível ser desse jeito. E pela rejeição do transcendente, vão tentar negar que isso tem algum efeito sobre você.
Meus irmãos, você não pode, de jeito nenhum, ser tão inocente de achar que não há uma intenção clara na academia e nos estudiosos de tentar perverter a fé cristã. E eu não estou aqui falando contra estudo, de jeito nenhum. Mas vamos lá, eu quero fazer muito clara a minha posição aqui para vocês. Não pense que é sem motivo que a academia vai tentar destruir 3 coisas. Primeiro, nossa capacidade de conhecer a história da maneira real. Note, por exemplo, todo o movimento que está sendo feito nos últimos anos para recontar a história de uma maneira diferente. Lá nos Estados Unidos eles estão fazendo isso com muita clareza, destituindo todos os seus símbolos históricos, derrubando as suas estátuas, para contar a história novamente do jeito deles. Vamos contar a história do jeito que nos agrada. Essa é a primeira coisa. Vamos mudar a história. Segunda coisa, vamos diminuir a capacidade das pessoas de conhecer não só a história, mas também a sua capacidade de ler e a sua capacidade de interpretar textos. Eu tenho falado isso com alguma frequência e talvez não tenha falado aqui com tanta clareza assim. Meus irmãos, não se engane, não é à toa que a nossa educação vai de mal a pior, porque Satanás não quer que as pessoas aprendam a ler. Deus, Criador, decidiu se revelar num livro, com palavras, na estrutura gramatical. Se você não sabe o que é um verbo, um substantivo, um advérbio, você não conhece Deus. Muita clareza isso, porque Deus decidiu se revelar num livro, em linguagem escrita. Essa foi a decisão do Criador. E não é à toa, não seja inocente, não pense que é à toa, que a gente tem essa nova educação adaptada. E que, não, linguagem não tem problema, não é um negócio que a gente precisa aprender. O seu português do seu jeito está valendo. O que você entendeu está certo. Não. Isso é intencionalmente feito para que as pessoas não tenham capacidade de ler e compreender uma leitura, entender um texto. E aí quem é que manipula as narrativas? Satanás não quer que você conheça a história, Satanás não quer que você saiba ler, e Satanás não quer que você crê no transcendente. E ele vai tentar gerar explicações racionais, ou racionalistas, melhor, para dizer das nossas experiências. Nós vamos dizer, por exemplo, que as nossas experiências de fé nada mais são do que manifestações psicológicas humanas. Não é algo sobrenatural. Não é algo realmente real. Que um homem que viveu no primeiro século pode mudar e determinar a sua vida hoje no século 21. Não, isso é impossível de acontecer. Não tem como isso acontecer. Então essas experiências que você diz que tem, são só reflexos do seu emocional, porque você está carente, você está sozinho. E aí vem alguém e diz que Deus te ama, aí você se sente confortável com isso, agora você está mais satisfeitinho, vai dormir quentinho, gostosinho, achando que alguém ama você, já que nesse mundo aqui ninguém gosta de você. E eles vão tentar então dar essas explicações racionalistas, humanistas, materialistas, para as coisas transcendentes. Dizendo que se você não vê, não é real. Só é real aquilo que você sente. Então tá, se você está sentindo, isso é real. Mas é só isso, é só o que você sente. Não tem transcendência. E você percebe então como é perigoso a gente começar a se afastar da realidade histórica do nascimento de Cristo e da realidade histórica daquilo que Cristo fez e passar a considerar simplesmente esses efeitos psicológicos para a fé cristã.
Isso é muito perigoso, meus irmãos. E sabe de uma coisa? Eu já ouvi muito crente repetindo essas baboseiras. Dizendo assim, mais um ano aqui, Jesus nasceu no meu coração no Natal. Não, Jesus não nasceu no seu coração, não. Nesse ano, não. Jesus nasceu quando César Augusto era imperador, Quirino era o governador da Síria, e José com Maria saíram de Nazaré, foram até Belém, e chegaram numa casa que o quarto de hóspedes estava cheio, e ali o neném nasceu. Foi naquele dia que o neném nasceu, não é hoje. Não é daqui 2 semanas, quando chegar 25 de dezembro, a gente vai celebrar, Jesus nasce hoje no nosso coração, e a paz então reina. Não! O menino nasceu naquele dia, que a gente não sabe que dia que é, mas foi um dia, na história. Realmente ele se fez carne, se fez homem. E ele viveu, ele cresceu. Seus pais o pegaram. Zacarias pegou ele. Várias pessoas pegaram ele. Andaram com ele. Ele foi circuncidado. Depois, mais tarde, foi levado ao templo, ensinou lá todo mundo no templo, ainda na sua infância. Isso, obviamente, depois de ter fugido para o Egito e voltado. Note o capítulo 3 de Lucas, gente, isso é muito importante. Olha como ele vai começar o capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, aí o segundo César, o segundo imperador, depois de César Augusto. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Note como Lucas está preocupado com a história, com os dados históricos. E aqui ele vai dizer tudo isso para falar, foi aqui que João começou a manifestar o seu ministério. Para dizer no verso 23, que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. E Lucas então está deixando claro para Teófilo o seguinte: Teófilo, isso que você ouviu é verdade, aconteceu na história. Esse menino nasceu de verdade. Assim como Joaquim está aqui no colo do Edgar, Jesus esteve no colo de Maria e de José. Jesus não é simplesmente uma ideia. Não é um conceito de paz para a gente tentar celebrar aqui no século 21. Ele é um menino que nasceu. É Deus humilhado em carne para viver, para morrer, pagando o preço dos pecados dos homens e para ressuscitar, concedendo vida eterna. A nossa fé é uma fé histórica real. Ela é sim transcendente. Ela é sim sobrenatural. Ela é sim fé. É fé. Mas ela é histórica e real. Não deixe ninguém diminuir isso. Por isso, vou voltar àquele ponto que eu falei, eu não estou sendo aqui contra o estudo. Por isso estude. Vai estudar. Aprenda a ler, aprenda a história. E perceba com seus próprios olhos a realidade desse relato. Para confirmar a realidade da sua experiência de fé em Cristo. Cristo é real. E Ele me comprou também. Porque Ele se faz a história, porque Ele governa a história. Na plenitude dos tempos, Deus se fez homem, nascido de Maria, nascido debaixo da lei. Não simplesmente para ser um exemplo para a gente, mas é porque Ele governa a história. Governa a história do mundo. E chama você a se submeter ao governo dele. Não é que Jesus pede, deixa eu governar a tua história, não. Jesus comanda, sujeite-se ao meu
governo. Submeta-se a mim. Aceite o meu sacrifício por você. E tenha vida eterna. Livre-se da condenação que está sobre você. Tenha vida eterna ao submeter ao meu governo, que é o governo da história. Meus irmãos, celebrar o Natal é celebrar essa realidade. A gente não sabe o dia. Não é o dia 25 de dezembro? Não sei se é, se não é. Mas é uma data. É uma data onde a gente vai parar e vai dizer: Deus se fez homem para que eu tivesse salvação. Deus se fez homem para que eu tivesse libertação. Porque o pecado também não é simplesmente um conceito. Você sabe que você é pecador. Você sabe que você desobedece. Você sabe que você não é perfeito. E essa sua culpa é mais uma realidade da historicidade de que nós precisamos que alguém conserte o mundo, que o mundo está quebrado. Essas realidades estão aí, inegáveis diante de nós. E exigem de nós uma resposta. E Cristo exige de você uma resposta. Que você reconheça o ato dele de nascimento. Reconheça o ato dele de se sacrificar por você. E se submeta ao governo dele. Já que ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. Nossa fé é histórica. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, há tantos ataques à fé cristã. E é muito claro perceber que esses ataques são, na verdade, frutos de um desejo de permanecer insubmissos ao governo do Senhor. Se Deus não existe, eu posso fazer qualquer coisa. Se o Senhor não existe, eu posso seguir o meu coração para fazer o que eu quero. Mas se Deus existe, se a Escritura é real, e ela é, há uma exigência que pesa sobre nós urgentemente. A exigência de que nós entreguemos a nossa vida a Cristo para sermos redimidos e não mais condenados pelo nosso pecado. E é por isso então que os crentes, aqueles que creem no Senhor, depositaram a sua fé nele, celebram com grande alegria o fato de que Jesus entrou na história, se fez homem, nascido de mulher, debaixo da lei, para que nós tivéssemos redenção. Pai, enche o nosso coração de alegria com isso. Nos ajuda a crescer no nosso conhecimento da história. Nos ajuda a conhecer de maneira mais precisa a linguagem, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor está falando na Escritura. E nos ajuda a ter fé, para não sermos levados por mentes materialistas, racionalistas, que tentam negar a realidade do Senhor, que é o Deus Espírito invisível, transcendente. Pai, abençoa a tua igreja. Abençoe a tua igreja para que, com segurança, nós possamos celebrar o Natal. E com segurança nós estejamos cheios de entusiasmos, ou de entusiasmo para celebrar Jesus, o nascimento dele, que é um desses eventos que muda a nossa história. Assim como o nascimento de Anelisa mudou a minha vida, o nascimento de Cristo mudou a minha vida de maneira muito mais profunda. E não só a minha, de todos aqueles aqui que depositam sua fé nele. Abençoa a tua igreja e nos ajuda em Jesus. É a nossa oração. Amém.